Saudações, queridos ouvintes, tudo bem? Eu quero te dizer que você foi adotado. Talvez você não saiba disso ainda, mas você foi. Se você não sabe, tá descobrindo agora. Parabéns! Yeah! Gente, hoje a conversa é séria, porque é um tema que enche meu coração, sabe? E eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês, e muito feliz também porque esse é um tema que se vê cada vez com mais frequência por alguns lugares por aí. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre adoção. E eu não sou adotada, quer dizer, eu sou adotada, mas biologicamente meus pais são meus pais, mas eu quero dizer que eu sou adotada por Cristo, né? Enfim, eu quero dizer que eu tenho muita vontade de adotar. E eu tô aqui fazendo esse podcast por quê? Porque eu quero te convencer a adotar também. E adotar bicho não vale, tá? Tem que ser um ser humano, beleza? Hoje eu trouxe uma amiga que ela tá fazendo a TCC dela sobre adoção, e ela também é adotada, então alguém que manja muito mais desse assunto do que eu. E aí eu vou deixar ela falar no meu lugar, beleza? E você se divirta aí com a Fanny. Vou deixar ela se apresentar e falar tudo que ela tem que falar. Oi, Fanny, tudo bom? Como é que você tá? Oi! Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, a Ana já falou, né? Eu sou a Fanny, tenho 22 anos, sou acadêmica de Direito. Tô encaminhando aí para o 9º período. E o meu TCC é esse tema maravilhoso, né? Que é a adoção. Na verdade, eu vou falar sobre a adoção tardia, né? E todos os aspectos e estigmas que dificultam o processo de adoção. E é uma honra estar falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para mim, que é um assunto que queima no meu coração também. Vamos começar com dados? Então, gente, apesar de ser um tema incrível, né? Infelizmente, a adoção é muito subestimada ainda no nosso país, na nossa cultura. E, segundo os dados do CNJ, a adoção ainda está muito devagar para a quantidade de crianças e adolescentes que estão em situações de acolhimento. Gente, só para constar, Conselho Nacional de Justiça, tá? É isso que significa CNJ. Então, CNJ indica que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situações de acolhimento, assim, em todo o país, né, esses números. E são mais de 4 mil unidades de instituições de acolhimento e de abrigo. E é muito triste olhar para esses números e pensar, gente, o que está acontecendo com o pessoal? Por que não estamos falando mais sobre isso? Estamos dando mais importância para a adoção. O que eu acho interessante a respeito desses dados é que são números muito grandes, mas a gente precisa lembrar que a gente, né, reside num país de proporções continentais, então, de certa forma, é compreensível que os números sejam grandes, porém a proporção entre os adotantes e os adotáveis, não sei qual é o termo aqui. Adotados. Isso. A proporção entre os dois lados é muito grande, e para poder tentar equilibrar os dois, a gente precisa de muito mais investimento, muito mais trabalho em cima desse tema, né? Porque, como a gente estava conversando no outro dia, a maioria das pessoas que quer adotar, ela quer adotar um fenotipo, não acredito que eu estou usando essa palavra, um tipo específico bem preciso, sabe? E isso acaba deixando de lado uma série de crianças. Lembrando que, né, o povo brasileiro, ele é muito miscigenado. Então, você querer adotar uma criança com um fenotipo específico, você vai estar negligenciando toda uma gama de tipos diferentes de crianças. E essas crianças, tipo, quanto mais velha, mais difícil ela ser adotada, né? Porque já não basta ser um menino negro. Se nasce uma criança, um bebê menino negro, e ele tá para adoção, ele tem muito menos chance de ser adotado do que ser uma menina branca de cabelos claros, entendeu? E mesmo ainda bebê, se ele cresce, a chance dele ser adotado só diminui. E aí isso influencia muito nesse vale que existe entre as crianças que estão para ser adotadas e os adultos que querem adotar. Porque existe, né, é um reflexo do preconceito que a gente tem um pouco no Brasil ainda, infelizmente.
E é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. E existem dados, né, que, assim, se a gente levasse esse tema um pouco mais a sério e deixasse de lado uma série de barreiras de preconceito que a gente mesmo criou, acho que a gente conseguiria resolver esse problema, sabe? Porque, como eu falei, o Brasil é muito grande, tem muita gente. E eu não tô falando pra você parar de ter filho e só adotar. Você faz o que quiser da tua vida, o útero é teu. Eu acho que a gente poderia levar um pouco mais em consideração, sabe? Porque tem muita gente que adota como, tipo, a última opção. Ah, eu não consigo fazer mais nada, não consigo engravidar, o jeito vai ser adotar. Sendo que, assim, pra criança que tá pra ser adotada, a única opção que ela tem é ser adotada, sabe? E se essa criança cresce num lar adotivo, carente de educação, de afeto e de tantas outras coisas, ela muito provavelmente vai crescer um cidadão muito disfuncional. E o que a gente faz é, tipo, negligenciar a moralidade do povo e a moralidade da cidadania, porque, tipo, a gente tá negligenciando uma porção de quem nós somos como povo brasileiro, sabe? Nossa, eu tô falando como? Ativista, legal, né? Você quer dizer, adotem. É verdade. Ana, o direito tá te perdendo. Menina, passa longe desse vai-de-veco, credo. Então, Ana, puxando um gancho, né, de tudo que você falou, assim, particularmente, eu acho esse termo, adoção tardia, um pouco, assim, bizarro. Eu não gosto, mas é o termo que é utilizado para a gente reconhecer, né, quando se fala sobre a adoção de crianças com mais de 3 anos. Isso é um absurdo. Como assim? Elas são consideradas adoção tardia só porque elas não têm mais aquela necessidade de ter um adulto fazendo absolutamente tudo por elas, né? Porque, assim, uma criança que já está maior de 3 anos, ela já consegue se comunicar, consegue andar sozinha, não precisa, assim, às vezes, né? Não precisa mais usar fralda. Então, pelo fato delas não ser mais consideradas um bebê, então elas já são consideradas tardias, né? Isso, gente, como assim? Eu quero dizer assim, fazer uma observação breve, que eu fiquei chocada quando a Fanny falou que a adoção tardia é considerada a partir dos 3 anos, porque eu podia jurar que era a partir dos 7, que é uma parada compreensível, porque a partir dos 7 anos a criança ela tem muito mais autonomia. Mas com 3 anos, ela não tem tanta autonomia assim, sabe? Ela consegue dar lá os seus passinhos, pegar um objeto ou outro, mas não dá pra chamar isso de adoção tardia, de autonomia, né? Perdão. E eu fiquei chocada. E aí, tipo assim, porque, como a Fanny vai falar mais pra frente, ela vai falar sobre os dados, que a adoção tardia é muito menor, assim. A maioria das pessoas preferem adotar bebês já. 3 anos, cara, é considerada adoção tardia. Eu fiquei chocada com essa informação. Enfim, só queria fazer essa observação aqui aleatória. Fanny, você pode dizer quais são os dados mais recentes, né? Porque esses dados são um pouco imprecisos, né? Por causa do sistema e tudo mais. Sistema de cadastro do CNJ que você comentou, né? Quais são os dados recentes que a gente tem sobre adoção? Os dados mais recentes tá na própria página assim, do CNJ, que eles deixam assim aberto para quem se interessar, né, a respeito disso. Já fica aí a dica. Quem se interessar a este assunto, né, sobre adoção, pode ir no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá indica que mais de 30 mil crianças e adolescentes, sabe, estão em situações de acolhimento no Brasil. Esses que estão no Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA. Fora, digamos, as crianças que estão aí, né, sem serem cadastradas e que estão vivendo, assim, de maneira à mercê, né, à mercê de atenção, de carinho, de cuidado, de afeto. Infelizmente, muitas dessas crianças também estão em situações de rua, né, morando na rua, vivendo coisas que, muito triste para a idade delas. E existem barreiras enormes que, infelizmente, nós criamos, assim, eu falo nós, pessoas, indivíduos da nossa sociedade, criamos e contribuímos para que isso aconteça. Porque a gente pensa que, eu não falo a respeito disso,
mas eu acho um tema relevante. Mas assim, o que você está fazendo a respeito para que esse quadro seja mudado, né? E é bem... Nossa, aliás, Ana, eu queria falar... Você falou, né, sobre... verdade, foi eu que falei. Doida. Foi eu que falei sobre a adoção tardia, né? Ser considerada a partir dos 3 anos de idade. Uhum. Mas você sabe quais são um dos principais motivos para as pessoas não gostarem de adotar tardiamente? Eu não faço ideia, mas eu tenho certeza absoluta que é um motivo, tipo, muito nada a ver. E Jesus me ajude a não ficar com ranço. Ai, meu Deus. Fala, qual que é o problema? Olha, tem muito preconceito. Eu uso essa palavra porque eu vejo isso, assim, diariamente. Pessoas que julgam que você adotar alguém de forma tardia é mais difícil do que você adotar alguém quando é um recém-nascido, pelo fato daquela criança já ter um histórico familiar, emocional com a família biológica e que pode herdar, olha só, que pode herdar caráter negativo daquela família biológica, sabe? Então eles se prendem à ideia de que cuidar de um neném recém-nascido trará uma garantia maior de que eles vão conseguir moldar todo o caráter da criança, do bebê, que aquela criança, aquele bebê vai amar eles incondicionalmente, que nunca mais ele vai querer saber da família biológica. E sendo que não é isso, né? Temos aí milhares de casos de bebês cresceram numa família, mas ainda assim tiveram o desejo de conhecer a família biológica, de saber de onde vieram, de conhecer a história deles, né? Então é por isso que, infelizmente, também tem muitos pais adotivos que simplesmente escondem a verdadeira história, né, da criança. E que isso é muito triste, sabe? Ver que as pessoas ainda se prendem a essa ideia que uma adoção tardia é mais difícil, pode ter mais probabilidades de dar errado, entende? Sendo que é uma ideia que eu realmente sou muito contra. Acho que ficou redundante isso. Sabe o que é interessante a respeito desse raciocínio? A gente tá falando, eu falei muito sobre o social ali antes, eu vou falar aqui como cristã, né? Eu já tava falando como cristã antes, que eu sou cristã o tempo todo. Mas eu quero dizer assim, a Bíblia diz que a gente é um ser humano caído desde sempre, sabe? E a gente já nasce mal, o ser humano nasce mal. Então, independente do ambiente que ele é criado, vai ter uma sementinha do mal ali, sabe? Por isso que esse argumento, partindo da Bíblia, esse argumento não é válido, sabe? Porque, mas a criança vai herdar o caráter do pai. Que caráter não se herda, né? Não é não é congênito, entende? Mas, enfim, esse é puro preconceito, assim. E outra coisa, vocês já viram quanto custa um pacote de fralda? Gente, tá muito caro, sem noção. A pessoa uma se lata dá de leite. Pois é, cara, uma lata de leite em pó, leite ninho. Gente, essas coisas são muito caras. E aí a pessoa vai lá e adota porque, tipo, prefere, por conta de preconceito, vai gastar uns 5 mil reais com fralda. Tá falando, eu acho da burrice, sinceramente. Eu acho que eu sem noção. Quando eu for adotar, eu super vou adotar assim, um larzinho, pra não gastar com fralda. Também por outros motivos. Mas esse é um dos pontos que tá na minha lista, sabe? De tipo, gente. Já vou anotar essa dica quando eu for adotar também. Fica a dica aqui. Adotem crescidinhos pra não gastar dinheiro com fralda. Isso. Sim, muito bom. Eu já ouvi esse argumento antes, principalmente vindo de cristãos, com relação à maldição hereditária. Isso aí é um papo, papo profundo, um papo outro rolê. A Bíblia, ela nos fala exatamente o contrário, sabe? Porque todo ser humano é mau. Independente de ele crescer num lar saudável, num lar disfuncional, ele vai ter uma tendência de alimentar a própria carne, ele vai ter a tendência de egoísmo, de mentira, de rebeldia, entendeu?
Por que quando a criança, por que a criança tem aquela fase em que a gente tem que ensinar ela a dividir? Porque naturalmente ela é egoísta. Por que a gente tem que ensinar para ela que ela tem que falar a verdade? Porque naturalmente toda criança mente. Entende? Então esse negócio de não vou adotar muito tarde porque vai vir com defeito. Cara, o ser humano é defeituoso desde Adão. Lá de Adão e Eva a gente tá vindo com defeito, entendeu? E só Jesus mesmo para purificar aquela criança e para oferecer uma redenção para ela. E esse é um dos motivos pelo qual a adoção ela é um tema que pega em mim, sabe? Porque eu sei que Jesus me adotou, ele nos adotou, né? Ele nos enxertou na videira. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre adoção. Tem uma, se eu não me engano, tá em Mateus. Eu devia ter salvo essa passagem, mas vai ler Mateus lá, vai ler Mateus. Que as crianças Jesus está ensinando lá para os discípulos e para outras pessoas, e as crianças se aproximam dele para poder ouvir o que ele tem para dizer. E as pessoas repreendem as crianças, né? E ela fala, você não é digno de estar aqui. E aí Jesus fala que não, que ela pode sim estar ali, que ela é herdeira do reino também, que ela tem tanto direito de se aproximar de Jesus quanto qualquer outra pessoa, entendeu? Então, essa diferenciação de criança, de se criança boa, criança má, melhor criança, pior criança, essa diferenciação vem do próprio preconceito construído por nós, porque Jesus não olha para as crianças assim, muito pelo contrário. Em Tiago fala que o verdadeiro evangelho... Peraí, eu vou até abrir a Bíblia, calma. Eita, ela é crente. Eu sou crente. Eu vou até abrir minha Bíblia. É porque eu vou abrir a minha também. Eu não sou tão crente assim, porque eu não sei a passagem de cor. Tá aqui, olha. Sim, olha só. Tiago, no capítulo 1, no verso 27, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Gente, tá na Bíblia, cara. A adoção tá muito na Bíblia. E tipo assim, a gente não tem desculpa pra desconsiderar isso, sabe? E assim, vale lembrar que eu não tô falando pra você ignorar ter filhos naturalmente. Muito pelo contrário. É bom que você tenha filhos mesmo. A gente tem que procriar mesmo, entendeu? Mas a gente tem um mandato, sabe? A gente tem uma função como igreja, como corpo de Cristo, como alguém que foi adotada pelo Pai. A gente também tem a função, não sei se é a melhor palavra. A gente tá incumbido de uma responsabilidade, que é adotar também, sabe? E a gente acaba negligenciando essas crianças que também foram feitas por ele, que foram criadas por ele. Criança nenhuma veio pro mundo por acaso, entendeu? Criança no mundo escolheu passar pelo que passou, sabe? Criança nenhuma escolheu ir pra um abrigo, entendeu? Mas a gente tá aqui, a gente tem a opção de escolher oferecer redenção para ela, de oferecer afeto, de oferecer condições de se tornar um ser humano funcional, condições de conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sabe? Porque não existe Espírito Santo Júnior, sabe? O Espírito Santo que age em nós adultos também age nas crianças. Eu já vi criança fazendo coisa incrível, entendeu? E se a igreja do Brasil, que é uma igreja grande em questão de números, se posicionasse de uma maneira coerente, bíblica e efetiva, a gente praticamente não teria mais lares para adoção, não teria mais casas de acolhimento, sabe? E, enfim, talvez eu esteja pensando muito grande, talvez eu esteja pensando longe demais, mas é uma coisa assim que eu acredito. Haja fé na minha cabeça, haja fé. E acho que é isso, acho que a gente precisa um pouco dialogar e considerar, sabe? Porque assim, sim, é difícil, mas tudo na vida é. Entendeu? Gerar uma criança dentro de você também é difícil, mas você escolheu fazer isso, não escolheu? Ou não sei. Existe todo um misticismo, um preconceito em volta da adoção que a Bíblia não apresenta, muito pelo contrário. A Bíblia desfaz esse preconceito, a Bíblia incentiva a gente a adotar. A Bíblia nos ordena a gente amar o nosso irmão como nós mesmos. E as crianças disponíveis para adoção, elas são alguém que necessitam de amor, entendeu? Porque no lar de acolhimento, embora receba esse nome, ela não vai receber uma educação apropriada, ela não vai receber bons modos, não sei se esse é o termo correto, mas enfim,
questões comportamentais, entendeu? Psicológica, afeto, muito afeto, sabe? E uma criança que ela cresce sem afeto, ela com certeza vai virar um adulto necessitado de muitas questões, principalmente afetivas, sabe? Como exemplo de cristão que deixou seu legado a respeito da adoção, nós sabemos da história de George Miller, né? Foi um grande homem, não só na comunidade cristã, como na sociedade mesmo. Ele começou um orfanato, uma casa de acolhimento com a esposa dele, e adotaram crianças. Inicialmente foram meninas, né? Eles improvisaram na casa deles e adotaram 40 meninas. Só que depois foi crescendo, porque ele viu a necessidade de adotar mais crianças, tirar aquelas crianças daquela vida, né, totalmente vulneráveis, sem proteção, sem acolhimento, sem carinho. E depois de alguns anos, a casa dele assim foi uma casa de acolhimento que foi crescendo, foi gerando outras, e até hoje ele é lembrado, né? Ele é, assim, como fala, ele serve de inspiração para muitas pessoas. Puxando esse gancho assim, eu lembro de um casal que eu gosto bastante, que é o Ângelo Basso e a Carol Basso. Eles adotaram 2 meninos gêmeos, e a adoção deles foi uma adoção tardia. O Miguel e o Gabriel, o nome deles. E a Carol, ela é muito, muito bacana porque ela conta a realidade, sabe, da adoção. Ela não tenta romantizar como se a adoção fosse um mar de rosas, muito fofinho e tal. Ela conta a realidade mesmo, de como aconteceu. Foi difícil, sim, no começo, a adaptação. Ela também tem até uma coisa que eu acho muito interessante, que ela fala que assim que ela conheceu os filhos dela, não foi aquele match, sabe, assim, que ela tipo, me apaixonei por eles, me encantei por eles logo de primeira. Ela fala que foi todo um processo e que ela via eles como pessoas que ela tinha muito que cuidar, porque eles tinham muito que oferecer, eles tinham muito o que aprender, e ela queria participar daquele processo. Então, eu acho muito bonita a história deles. Quem quiser ir saber mais detalhes da vida deles, procurem aí no Instagram, gente. E voltando aqui para o que a gente está falando, né? Então é muito importante mesmo que nós, como cristãos, estejamos com o coração aberto e com a mente aberta para dialogar sobre a adoção. E não só falar, deixar em palavras, mas ter atitudes como cristãos. Eu não estou dizendo que, gente, todo mundo vai lá, adota agora. Não, gente, calma aí, não é assim. Mas que você deixe essa possibilidade. Se for um desejo que começar a arder no seu coração, se for um desejo de oferecer carinho, abrigo, uma boa educação para uma pessoa. Muita gente nega a adoção, não vê a adoção como uma opção, porque acha que a adoção é muito difícil. E de fato a adoção é difícil, mas não sei se você lembra, no início desse episódio eu disse que você também foi adotado. E eu tenho certeza que também não foi fácil adotar você, sabe? E todos os dias Deus tem que nos lembrar de quem nós somos nele, de que a gente não é a pessoa que o mundo nos formou, entendeu? E nos aproximar de Deus como filhos exige muito trabalho, muito empenho, mas não é uma coisa impossível, sabe? Não é uma coisa fora da realidade, é totalmente possível. E adotar uma outra pessoa é você passar pra frente aquilo que passou no seu coração, sabe? O coração que sabe que foi adotado, ele entende muito bem por que ele precisa adotar, porque ele sabe qual é a sensação de ser órfão. Então, não é tipo proibido você gerar um filho no ventre, você não é obrigado a adotar uma criança, mas que esse episódio possa trazer uma reflexão e ponderar mesmo, levar isso como uma possibilidade real, que você pode estar fazendo uma diferença na vida de uma pessoa, entendeu? Então acho que no mundo em que a gente tem tantos seguidores e status de ser famoso, a gente quer muito impactar muitas pessoas, mas às vezes você não precisa fazer isso, às vezes a tua função é impactar uma única pessoa, e essa pessoa você pode chamar de filho um dia. Então pensa nisso, com carinho, com afeto, lembrando que você foi adotado por um Pai Celestial
e que ele, mais do que ninguém, te dá a capacidade de ser um bom pai ou uma boa mãe. É basicamente isso. Fanny, você gostaria de se despedir? Sim, gente, eu espero que vocês gostem desse papo e que pensem a respeito sobre isso. Tudo que a Ana falou, eu faço as minhas palavras. Quem quiser depois chamar a gente pra conversar, né, Ana? Sobre o assunto. Não, chama a Fanny. Não me chama, não. Gente, me chama. E é isso, até a próxima. Eu espero que é uma próxima. Deus abençoe vocês e paz. Paz.